Avante, roladores! Começando hoje mais uma noite aqui do RPG de Quinta, retomando a nossa mesa de Pathfinder 2, Lycans. A mesa que a gente já está jogando há algum tempo, e então vamos começar logo chamando os jogadores dessa mesa, a começar com ele, o Faltoso. O cara que acha que é bom não estar presente nos lugares, Israel. Boa noite, galera. Hoje eu vou continuar jogando com o meu personagem druida. Tive duas sessões ausentes aí por Primeira motivos... sessão com ele, né? Não, mentira. Por motivos superiores. Mas é isso aí, cara. Eu vou continuar minha aventura de macho urso para toda a mesa. Beleza, o próximo, ele que tava aqui dando porrada em todo mundo, sacotou velando, mandando, começa essa porra, senão eu atiro o Dryon. Eu vou jogar com o Salt, ele que é um sapinho amigável, é um Barry Hunter que busca apenas decifrar o enigma do mundo para destruí-lo. Certo, quer dizer a classe e a raça. Isso é tiro. Classe é tiro, a raça é porrada e o nome é bomba. Criativo. Beleza, aproveitando ele que já começou a falar aí, o cara que interpreta o gato mais matreiro da mesa é Valdo. E aí, pessoal, vou continuar jogando com o Dizargo, ele que é um paladino, o único fio de esperança e de sanidade nessa party, buscando desvendar os segredos da paixão. Essa parte tá fodida, viu? Tá fodido. Desvendar os segredos da paixão, tá parecendo o nome da música de Pepe Moreno. Foi a intenção, velho. Aparece assim, Fit, motoboy do... Qual é aquele do motoboy, Lucas? Que tu gosta pra caralho? O mototáxi do amor, né? Muito bom. Imagina o feat desses dois, essas duas lendas do cancioneiro brasileiro. Eu queria dizer que Varal de Cabaré é bom. Tá certo, pai de família. O próximo, ele que seria o meu advogado se não estivesse preso comigo na mesma cela, Felipe. E aí, galera, eu vou continuar jogando com o Akano, um orc bárbaro que está em busca de provar seu valor. Beleza, por último serei eu, Jefferson, que sempre tô aqui pagando os meus pecados e continuo nessa labuta interminável como Akion, o orc velho, dragão das cinzas, classe feiticeiro, e quem sabe nessa sessão aí vai tentar fazer uns paranauê mais complexos. Beleza, por último, o maior censor, o maior calador de bocas, ele... O senhorzinho sacudindo sua bengala na cabeça dos jovens, Lucas. Beleza, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Lucas, serei o mestre dessa campanha. E esse negócio de jovem tem que acabar, tem futuro não. Bora lá, bora voltar aqui com a nossa mesa de Pathfinder. Como a gente terminou, podemos dizer que terminamos nosso primeiro arco da campanha, se fossem épocas imemoriáveis onde eu encerrava campanhas no nível 2, seria o season finale. Semana passada. Mas como não me lembro mais deste tempo, talvez porque eu tenha perda de memória ou porque isso faz muito tempo, eu vou pedir para os jogadores aí irem se revezando pra gente fazer um flashback de toda a mesa até aqui. Seria aquele carry on quando você, depois de muito tempo, para de assistir Sobrenatural e você percebe que eles já mataram tudo e ainda tá na 10ª temporada. Então... Cara, muito bom, não assistam isso. A gente iniciou numa caravana a qual pertencia de um gnomo devoto ao imperialista. Nessa caravana, os nossos personagens originais, as 3 ainda estão no party, os 2 dos antigos, eles começaram essa viagem meio transtornados assim, em relação à companhia que eles tinham
os outros humanoides dessa caravana, até que num dado momento a gente avistou uma outra caravana que eram de seres relacionados à igreja de Hansel Abdir, uma religião predominante do Deus único em todo esse continente. E aí a gente detectou que nessa caravana haviam criaturas que estavam já tentando rivalizar com a gente e transportando algo ou alguém através de ocultação mágica em uma carroça, um transporte lá. Até que a gente decidiu parte seguir essa caravana, parte não seguir. A gente teve um embate naquele momento e com o cair da noite a gente revelou que, apesar do nosso embate, os nossos personagens foram atacados por um destacamento dessa caravana que se demonstrou hostil, e meu personagem em particular também sofreu muito dano durante esse combate e encerrou a sessão justamente quando a gente conseguiu derrotar esse destacamento dos Hanselitas, os membros fiéis da Santa Igreja de Hansel Abdir, a fé única, entre aspas. E com isso a gente já partiu para a sessão 2, que na sessão 2 descobriu-se que após o combate, 2 dos atacantes haviam sobrevivido, foram deixados vivos pelo personagem Valorak. E isso em si acabou causando uma cisão no grupo, e essa cisão foi justamente da opinião entre deixar esses dois indivíduos da Santa Igreja fanáticos vivos ou matá-los. O Zod tomou a dianteira, atacou esses 2 indivíduos, e nisso deu início a um combate, um PVP entre os players, que se originou na primeira cisão oficial da party entre aqueles que estavam do lado de defender as serpentes em nosso ninho e aqueles que estavam do lado de proteger-se cautelarmente em relação a esses. E aí a merda estava feita, os 2 que se levantaram contra o grupo morreram, que foi o Valorak e o Togum. E com isso a gente encerrou a sessão 2. Né? E Evaldo e Israel. Sim, que eram os personagens de Evaldo e Israel. Exato, né? Os caras morreram. Mataram, né? Um sapo aí. Beleza, após essa situação, essas mortes, a gente decidiu bem dividir a party, cada um seguir para seus respectivos objetivos simultaneamente, e por fim, Zod e os outros 2 orcs se encontrariam em Kravno, uma cidade intermédia no caminho entre os 2 pontos que eles estavam seguindo. O personagem do Ion, que é um pagenzinho ligado ao personagem de Felipe, o Akano, seguiu com o Zod, e aí foram introduzidos os novos personagens dos jogadores Israel e Evaldo, que eram o Gizargo, o Indigno, e o Otuki, o druida folclórico lendário do povo orc lá, segundo que eu acrescentei essa lore por minha conta aí, eu não sei se Israel abraçou ela ou não. Enfim, ao chegar nessa cidade, a gente não teve muito descanso, né? Quando a gente se reencontrou lá nessa cidade, a gente fez a divisão do soldo, e logo após isso descobriu-se que as pessoas da caravana que haviam sido atacadas durante a noite, aquele primeiro ataque do destacamento Hanselita, haviam sido contaminadas com licantropia e agora se transformaram num problema que a gente teve que lidar. A gente iniciou com o combate, terminou esse combate, e aí iniciou-se com as provações posteriores ao combate, que é tentar eliminar em definitivo a praga licantropa. Aí a gente dividiu a party em várias tarefas que a gente foi executando para tentar mitigar os efeitos dessa praga. E por fim, a gente conseguiu alguns acordos muito bons e até nos apoderarmos de um tomo do saber Hanselita, uma bíblia do inimigo, o Non Mortis Legis. E então a gente retomou a estrada, né, com alguns conhecimentos e interações novas com os personagens. E por fim, a gente acabou, no meio dessa estrada, se deparando com um ritual muito característico, e acredita-se que seja relacionado a Hanselita, que vincula a não-morte. O Gizargo, que era um paladino, ele passou a investigar isso, seguiu a trilha, encontrou então inimigos. A gente teve então uma sessão de full combate com uns paladinos do Voto Quebrado,
E no final desse combate a gente acabou descobrindo que era apenas a primeira etapa desse combate. Então mais paladinos de Voto Quebrado apareceram, mais especificamente um Draconato, um Droll e um Resurrector. É provável que eles estejam vinculados à mulher, que é uma NPC que o Gizargo busca, e os dons dela aparentemente têm como objetivo minar a vontade daqueles que servem como punhos de uma de suas respectivas divindades. E foi constatado ao longo desse combate que se tratava de paladinos renegados, cujo voto não havia sido honrado. Houve então uma profunda resistência física e arcana, porém nós prevalecemos, né, e terminamos por deitar todos eles na porrada. Para mais detalhes de todas esses episódios e situações e meandros, vocês podem acompanhar as sessões anteriores, e acredito que esse foi o fim desse primeiro arco, que foi a sessão 6. Vale a pena mencionar, certo, que o Gizargo, ele foi para essas terras buscando Sexo. buscando um NPC em específico chamado Olga Petran. Justamente essa mulher em questão. Na sessão em que o Gizargo ele foi introduzido, ele estava junto com o personagem do Israel, o menino Lacoste, o Otuk. E eles acabaram encontrando um NPC chamado Stan Kokajar, que aparentemente ele possui informações sobre a Olga e os apontou em uma direção. Depois de procurar bastante por algumas informações, pois o Gizargo ele seguia originalmente a mesma religião que o Valorak, porém diferente do Valorak, ele não havia sido formalmente iniciado na ordem. Ele acabou se reunindo com o grupo, e muito mais à frente, nessa última sessão, quando eles foram cercados por esses não são não mortos, esses paladinos do Voto Quebrado, e foram tragados para essa outra dimensão, algo estranho aconteceu. Era como se o elfo em questão esperasse que o Gizargo abrisse algo, abrisse uma porta, algo que o Gizargo não entendeu de forma alguma. De qualquer forma, esses planos foram frustrados, porque nós tínhamos um touro gigantesco pegando fogo, o personagem do Felipe, dando 65 de dano a cada turno. E, embora a porta estivesse fechada, o Gizargo ele conseguiu ter contato com Olga, que anteriormente havia proposto um tipo de acordo escuso, que o Gizargo de forma alguma quis fazer parte. Ela estava incrivelmente puta da vida, porque ele havia frustrado seus planos em abrir uma porta para algum lugar ou para alguém. E a última visão que o Gizargo teve da Olga foi ela puta da vida, enquanto ele levantava seu dedo médio e mandava ela arrumar o que fazer. Vale ressaltar também que ficou perdido, né, nessa retrospectiva a questão do clã White Tiger, que o Zod participa, que ele é um clã de Bounty Hunters bastante respeitado no mundo em si que atua, e o Zod ele tá em busca de pistas da sua mestra, e ele carrega uma aranha mecânica consigo, ao qual tem segredos sobre o paradeiro da mestra do Zod, que se chama Garpu. Sim, foi mal, Dragon. E destacando que só destacando os outros, as outras tramas envolvidas. Tem a trama justamente no caso do Zod, e também tem a trama do Otuk, né? Faltou isso. Complementando essa questão da aranha, não o Gizargo, meu personagem anterior, o Valorak, por ser um caminhante dos sonhos, ele, na noite anterior ao massacre que aconteceu com os dois prisioneiros,
ele havia vagado por entre os sonhos e acabou encontrando o Togum, o antigo personagem do Israel. Um pouco antes de encontrá-lo em seus sonhos, ele teve uma espécie de visão, ele foi levado para um lugar, ele não entendeu muito bem na época, mas era como se algo estivesse para acontecer nesse mundo, ou já tivesse acontecido, pois parecia que eles estavam alguns séculos à frente. E tudo indicava que dentro dessa aranha existia algo importantíssimo para impedir que essa desolação tome forma. Porém, antes que o Valorak pudesse compartilhar isso com o grupo sobre os segredos que ele havia descoberto durante essa sua jornada no mundo dos sonhos, ele acabou sendo trucidado por seus companheiros. Reteu informação, levou bala. É isso. Eu nem sabia que ele tava retendo informação. Mais alguma coisa? Falta só a questão do... acho que aí pode ser com o Felipe. Os detalhes, Não, o os Forte do detalhes. Dragão, tem o Forte do Dragão, tem as passagens aí dos orcs. Porque a Mas- questão do dragão é para onde a gente ia, mas acabou sendo tragado para isso tudo, né? Beleza. Mas é. Os detalhes a gente vê depois. Todo mundo chegou na hora, não foi? Então todo mundo tem um Hero Point extra. Quem não tinha Hero Point começa com uma mesa. Como todo mundo chegou na hora, 2, beleza? Jefferson, não tem. Cara, tu tá com 4 Hero Points aí, beleza? Pelo flashback. Dryon adiciona 1 a mais e Evaldo adiciona 1 a mais também. Beleza. Depois desse flashback bem detalhado, bem longo, a gente volta para a campanha em si. Todos vocês encontram-se em meio ao clima um tanto quanto frio do continente de Oldtorf. Vocês veem que no chão ainda há aquelas marcas daqueles portões pesados gradeados que apareceram junto com os paladinos de votos quebrados. Onde eles estão? Calma. Entretanto, ao redor de vocês não veem mais aqueles mesmos paladinos. Nem mesmo os portões. Entretanto, as marcas e o sangue que foram derramado, todo o vestígio da batalha em si ainda está nesse local. Outra coisa, os símbolos que estavam no chão, claramente de um ritual que vocês conseguiram descobrir que fora um ritual para trazer a uma não-vida um ser que pereceu, também encontra-se no local. O túmulo cavado também está aí. Fora isso, não há mais nada. O vento continua a soprar, um vento tanto quanto frio. Vocês veem que a leste de vocês tem bosques pesados, Ô, Lucas, mostrando a direção de vocês, enquanto mais ao norte a grande capital. Pode falar. desculpa interromper. É que no caso assim, teria não como eu dizer que antes da dimensão se fechar, que a gente terminou dentro da dimensão, não foi isso? Eu ter agarrado o corpo do elfo e ter trazido junto com a gente. Não. O corpo dele é importante pra história. Caralho, velho. Era mais importante para o que eu queria pra estar. Lucas, eu vou fazer um teste É a minha outra- sobrevivência. Pera aí, na verdade, terminou com vocês perto do elfo, não foi? Foi. Pode estar Não, o na elfo. verdade, de ambos. Isso. Posso fazer um... Tipo, assim que termina o Zargo lá, ferido e tal, ele pode chegar próximo ao elfo, fazer um teste de religião dele pra ver se ele reconhece alguma coisa, ou fonte dos poderes, se existe algum traço residual. Ô, Lucas, pra meio narrativo, se concordar, obviamente, né?
poderia dizer que o círculo que estava no meio da outra dimensão sugou a gente e acabou vindo o corpo deles também para esse mundo? Não, mas vocês foram tragados pelo círculo e voltaram para a dimensão. Como Então, certo. vocês estavam perto, é que eu não tinha lembrado a princípio que vocês estavam perto. Lembrei agora que Felipe falou que arrancava a cabeça do Draconato, não foi? Antes do combate em si, bem como o personagem de Evaldo garantiu que o elfo não ia levantar de novo. Vocês podem ter carregado eles quando vocês voltaram. Então, a cena é basicamente a mesma que eu falei. Entretanto, junto ao personagem de Evaldo Gizargo, ao corpo caído e completamente ferido de um Drow, um elfo sombrio, um elfo negro, com a armadura toda amassada, toda quebrada, ele com diversos marcos de ferimento, enquanto a cabeça ainda pingando sangue de um Draconato está na mão do bárbaro do grupo, personagem do Felipe, o Akanor, o dragão da fúria. Dado tudo isso, ação livre, é com vocês. Beleza, Evaldo, aquela parada lá que a gente falou e que eu falei com o Felipe também. O Akion, ele pega pelos hobbies do... Porque ele tá trajando o que, o elfo? Ele está utilizando agora uma meia armadura completamente destroçada. E por baixo da armadura tem aquela roupa acolchoada, armadura acolchoada. Pronto, o Akion vai até ele. Ele percebe assim um colar com contas vermelhas. Que ele observa assim. Não pode ser. Aí ele puxa aquele colar de contas. Já traz para perto de si assim. Esses são gemas do artesão, com certeza. E aquele colar das Fireballs, ele coloca nele assim, acima do colar das 6 caveiras de pequenos orcs, assim, que são os outros netos que ele perdeu ainda na infância, devido ao ataque de Rancelitas. E aí ele olha assim para o Gizargo, ele se aproxima dele, meio bucólico assim, vai dando passadas ritmadas, e ele diz: eu gostaria que você me esclarecesse acerca de algumas coisas, Gizargo. Você diz ser indigno, mas a questão é que acho que você possa ser uma chave dada pelos deuses para que encontremos o que tanto procuramos. Ele passa a mão assim nas caveiras no peito dele. A minha linhagem está por um fio. O meu filho está perdido. O meu neto busca por seu pai. Eu me sinto compelido a dividir com você as seguintes informações. Eu busco há muito, muito tempo. E ele olha para o Akanor para ver a reação que o Akanor vai ter. Um ritual de ressurreição para os mortos. Pois acredito que os Rancelitas que se apoderaram de meu filho, Akatal, o dragão do sangue, já mataram. Ou apenas se apoderaram do seu corpo já sem vida. Há muito não o vemos. Mas uma coisa, coração de um pai não se engana. Assim como... Aí ele começa a segurar assim as pequenas caveiras, enquanto ele dedilha assim nos dedos de uma forma bem bucólica. Ele vai se aproximando do Gizargo e ele fala: eu preciso dessa informação. Eu preciso que você me ajude. Você é versado na arte das religiões. Temos aqui um tomo de saber inestimável e à nossa volta o conhecimento do ritual do inimigo. O conhecimento dentre os rituais arcanos é algo que possa ser aprendido, algo que possa ser replicado. Eu preciso, Gizargo, preciso saber.
você poderia ajudar a linhagem de Krudash Ígneo mais do que qualquer outro, ajudando a apoderar-me deste ser élfico como um lacaio de nossas questões. Zargo, ele olha para o Akion, franze os olhos, as vibrícias começam a tremer um pouco e ele só estende a mão. Ele vai colocando o tomo na mão do Gizargo assim. Tenha cuidado. Este é um tipo de conhecimento profano que devemos ter muito cuidado ao perscrutá-lo. Aí ele coloca o tomo na mão do Gizargo mais uma vez, demonstrando assim que tipo, Lucas, segundo o livro, um ritual desse nível ele pode ser aprendido, ele pode ser replicado. De ressurreição? Sim, eu tô mandando aí no... Calma, eu sei qual é essa regra. Entretanto, quando você fala tudo isso, Gizargo, não precisa nem de teste. Você tem a exata certeza. Em Darton, ressurreição não existe. É apenas mito ou apenas o capricho de alguns deuses. O que existe em Darton é trazer aquele que caíra como não morto. Para algumas religiões, para alguns seres, isso é um castigo pior que a morte. Darton não existe ressurreição. O Gizargo, ele duvidando seriamente de tudo isso, mas compelido por sua paixão interior, já que o desejo em si não é apenas por poder, prazeres, riquezas. A própria possibilidade de mudar o paradigma pode ser atraente. E ele hesita um pouco, temendo o que poderia vir daquilo. E se as suas ações não desencadeariam um mal terrível sobre a Terra, mas o desejo, a paixão, a arrogância, a prepotência que emana dos ossos dele por parte da divindade impede qualquer tipo de prudência. Ele abre o pergaminho. Eu quero começar a tentar decifrar. O pergaminho não, você abre o Pergaminho tomo. não, desculpa, o tomo. Tomo Hanselita. É porque na minha cabeça eu tô imaginando com um pergaminho todo elaborado. Não. Isso aí é conhecimento religioso, certo? Você vai ter que ler, gastar um tempo e interpretar. Isso não tem literalmente o procedimento de utilizar a ressurreição. Mas através de estudo você consegue deduzir como isso pode ser feito. Faz um primeiro teste para mim, por favor. Religião. Certo. Lucas, eu posso castar ajuda, já que o ritual também envolve arcanismo. Nessa primeira... que ele não vai fazer o ritual agora. É o primeiro Não, entendimento mas eu quero dele. ajudar. Não, então, o problema é que a gente já queria fazer. Tu pode Visualiza. jogar ocultismo, arcanismo não. O ocultismo Beleza. sim. Como ajuda, né? Exato. Valdo, aguenta aí teu roll. Jefferson, joga aí primeiro. A dificuldade padrão, certo, Jefferson? 10. A cada 10 que você tirar acima, você dá mais 2. O Akio, ele se aproxima do Gizargo e pergunta: acho que é chegada a hora de você, se assim achar que deve, revelar o Deus a quem serve. O Gizargo olha pra ele e, embora as feições felinas não possam
ser tão comparadas às feições de um humano, dá pra ver claramente A resistência? Não, tipo, algo como um sorriso, tá ligado? E ele diz uma frase que é mais como um mote. Desfrute de todos os prazeres desse mundo. Que é basicamente um mote da paixão. O Akion, ele afaga a barba assim, ele não entende muito de outras religiões, mas ele presume que seja um conceito, ambição, desafio, uma paixão. Aí ele disse: e qual paixão pode ser mais incandescente daquela que preservar o seu legado? O que dá mais sentido à vida do que poder vivê-la e compartilhá-la com aqueles de sua confiança? Ele pousa a mão assim no ombro do Gizargo. Eu preciso proteger o legado do meu clã. O sangue da minha família. E o futuro para o meu neto. Você está estando errado, Aki. Você está preso a regras, tradições. Nada disso importa. Só importa o que queremos e o que é possível. Não existe. Entregue-se. Entregue-se a seus desejos. Molde o mundo à sua volta. Não existe nada além. Qualquer outra coisa que venha te livrar não passa de blasfêmia. Somos melhores do que isso. Podemos ser melhores do que isso. Tu vê que ele começa meio que a tremer. Queremos ser melhores. E se nós queremos, nós fazemos. Cara, o Akion, ele fica completamente aturdido pelo discurso do Gizargo, assim, como se o Gizargo alcançasse uma parada profundamente no Akion, assim, que tocasse nele a ambição primordial dele, tá ligado? E ele fala: sim, a magia é criação, assim como o artesão modela a matéria. O feiticeiro modela a realidade, usando para si o arcano e o oculto. Eu sou do sangue de fogo. Eu sou o poder da ferramenta. Eu sou a ira da raça que queima. Eu sou Akion, senhor dos orques do inverno. E depois de mim, apenas as cinzas. E diga, Gizargo, o que precisa que seja feito, e Akion o fará. E você vê que o olho dele está incandescendo numa chama, não naquele tom amarelado, aquele tom ígneo normal, mas num tom meio avermelhado, assim, meio que o Gizargo possa reconhecer como uma espécie de... Velho, o que nada mais é do que preservar a família, do que preservar um ponto de imortalidade, um ponto de orgulho, um ponto de soberba em saber que algo que contém pedaços de si prosperará e governará para todo sempre. Essa soberba, esse sentimento possessivo, né, que prende o Akion à sua linhagem. Por vezes ele pode até ter sentimentos nobres atrelados a esse dever que ele se autoimpõe, mas no fim, de fato, é a ambição que ele possui. E, Evaldo, eu vou usar o ocultismo agora, beleza? Beleza. Tem mais 2, Jefferson. E até dar Hero Point, só que todo mundo tá full, né? Não, eu tenho um espaço para mais um, acho que ainda. Dá 17. Evaldo, tem mais 2. O Gizargo, vendo assim essa manifestação do Akion,
Sim, sim. A vontade férrea. A vontade contra o mundo. A vontade de fazer tudo se moldar. O desejo. A ambição. A paixão. E ele abre o tomo. E... como eu tinha falado contigo, Lucas, eu tô baseando um pouco a paixão, na verdade bastante, em Slanesh. Sim, sim. Eu li aquela wiki que tu mandou. E aí os olhos, ele é aquele... assim como o do Akion mudou de cor, o do Gizargo muda, mas pra um tom meio roxo. Roxo, meio rosa, meio... algo inebriado, sabe? Ele tá em um momento em que... de puro desejo, de pura ânsia. Fazer porque ele quer, fazer porque ele pode, fazer porque a vontade dele é maior do que a de qualquer outro. E isso dá confiança para ele tentar impor a vontade segundo seus dogmas. Embora tudo que ele conhece diga que não é possível, para a paixão não existem limites. Vou fazer o teste agora. Vou rerolar. Eu gosto no RPG é isso, tá ligado? Que a pessoa fala a narrativa do caralho e depois joga os Rola dados. 13, né? 20 com 2 do Jefferson, 22 com 2 do Roleplay 24. Ah, vi agora, Jefferson, desculpa. Eu pensei que tu tava querendo realmente reviver. Criar mortos-vivos está liberado. Não, inclusive, Lucas, se a gente tiver sucesso no inteligente com traço lacaio. Sim, sim. Eu tava lendo pra fazer isso na tua campanha. Ô Lucas, existe algo que pode ser utilizado na questão do lore skills, de conhecimento em profecias, para ele buscar algum Pode sim. escrito apócrifo? Faz um teste pra mim. Faz um teste pra mim. 21. Beleza. Eu tinha planejado algumas conversas sozinhas com os jogadores, beleza? Ok. Bora lá. Valdo, desce comigo, por favor. Deixa eu ver um chat aqui. Conversa taberneiro. Ok. Tás ouvindo, não tás? Sim. Isso aqui que eu vou falar é apenas da profecia. O outro eu vou falar em aberto pra todo mundo, beleza? Ok. Bora lá. Profecias, tu rolou 21 com a interpretação da 23. Deixa eu Primeira só abrir coisa, tu doc quer saber o Só que abrir das... um doc aqui. Hã? Deixa eu só abrir um doc aqui pra eu ir anotando. Beleza. Tu tá procurando algum tipo de profecia sobre isso. Isso. Tu se lembra de uma profecia. A profecia em si foi escrito sobre uma pessoa além dos tempos. Alguém ou alguma coisa que não está sobre a vigência do tempo. Algo ou alguém que é incapaz de morrer porque ele não nasceu, ele não é vivo. É dito que esse ser viveu por muitos e muitos anos, até que em algum momento ele encontrara o amor, mesmo uma criatura que nunca fora viva de verdade encontrou o amor e se apaixonou. Essa mesma criatura fez de tudo para proteger sua amada, mas inevitavelmente ela pereceu e ele nada pôde fazer. Se ela tivesse perecido pelo passar do tempo, essa criatura teria sentido muita dor, mas entenderia. Mas esse não foi o caso. Ela fora tirada dele prematuramente. Essa criatura utilizou todos os seus conhecimentos, desde o arcano até mesmo a alquimia, para tentar uma forma de trazê-la de volta à vida. Todas as vezes que ele a trouxe, ela era apenas uma criatura amaldiçoada, uma vida que não era vida.
e ela o amaldiçoou. Ele pôs um fim a essa não-vida de sua amada. E ele tentou e tentou por diversas vezes, por séculos. Impérios subiram, impérios nasceram, impérios caíram. Uma grande força opressora que tirou a vida de sua amada veio a cair como qualquer outras. Deuses foram esquecidos. Novos deuses ascenderam. Mesmo assim, a criatura que nunca fora viva de verdade permaneceu, até que ele chegou ao fim dos tempos. E uma vez chegando nos fins dos tempos, ele finalmente descobriu como burlar tudo isso. Ele sabia que ele não poderia voltar, mas ele poderia encontrar alguém num passado distante que poderia ser a chave, uma chave para abrir a porta para que ele retornasse e tomasse sua amada. Entretanto, ele não podia chegar nessa criatura, nesse sapien, de maneira direta, pois o tempo assim não o permitia. Então ele encontrou uma pessoa tola e gananciosa o suficiente para encontrar essa pessoa, para encontrar esse ser destinado, para encontrar aquele que poderia abrir a porta. E ele sabe que quando a criatura abrir a porta, ele vai poder agir. Ele não vai se preocupar em fazer com que o império caia, ele não vai se preocupar com mais nada. Ele é apenas uma força não vida, uma força que não é viva, com um único objetivo: fazer com que sua amada permaneça viva, querendo ela ou não. E ele não vai medir esforços e não vai perdoar ninguém para conseguir esse objetivo. Essa é a profecia. Perguntas sobre a profecia? A profecia mencionava como esse indivíduo iria abrir essa porta. O indivíduo utilizaria alguém que fora traído, alguém que renegou sua maior paixão para abraçar todas as outras paixões. E qual seria o destino desse pobre tolo? Uma vez que a chave é usada, ela não tem mais serventia. Uma chave só serve para abrir uma porta. Uma vez a porta aberta, nada mais, a chave não é mais importante. Tem coisas que eu quero saber, mas eu não sei como perguntar. Formule. Qual o contexto dessa criatura? Ela viria em fúria buscar? Ela viria de forma mais sorrateira? Que efeito seria? Fúria buscar a sua amada. Mesmo que sua amada não quisesse. Que efeito isso teria sobre as correntes do tempo? Completamente a destruiriam. O tempo não é feito para ser alterado. O tempo é um fluxo contínuo. E nessa linha, nesse contexto, no caso, ele regressaria e essa amada dele estaria viva, me corrija, no tempo em que a chave está viva? Uma boa pergunta. Minha pergunta em questão é o seguinte: como ele está pesquisando textos apócrifos, isso foi escondido por algum motivo. Certo? Então, quais seriam as contramedidas? Porque eles não iam simplesmente pegar um livro e tocar. Destruir a chave para que ela nunca exista. E essa amada? Alguma coisa sobre a identidade? Não. A princípio, não. Isso é algo que você pode procurar.
Mais alguma coisa? Tenho minhas dúvidas, mas a princípio não. Bora subir? Bora. E é isso, galera. Se vocês nos acompanharam até aqui, a gente agradece a presença. Não deixem de acompanhar as próximas sessões, podendo acompanhar as mesas na íntegra no Spotify. Não deixem de curtir, comentar e se comunique com a gente nas redes. Valeu, tchau!